Todos conhecemos Katniss como uma personagem com uma história realmente trágica. Ela vive em um dos distritos mais pobres de Panem, caça ilegalmente para alimentar sua família, e por fim, se oferece como tributo para participar dos Jogos Vorazes no lugar de sua irmã. Muito triste, não é? Mas a verdade é que a vida trágica de Katniss não começou na história que conhecemos pelos livros, e sim muito antes. E é por isso que neste vídeo vamos relembrar a triste infância dessa personagem, sua relação com a mãe, como isso impactou seu futuro e sua trajetória na saga Jogos Vorazes. A infância de Katniss foi marcada principalmente por sua relação com a mãe. Desde o começo, vemos que Katniss não luta apenas para sobreviver em um mundo cruel e opressor, mas também carrega profundas feridas emocionais causadas pela dinâmica familiar. E tudo isso começa com a morte de seu pai. A família Everdeen levava uma vida relativamente estável dentro das duras condições do Distrito 12. Embora não fossem ricos, tinham uma vida mais suportável do que a de muitos outros moradores do distrito. A mãe de Katniss, cujo nome nunca é mencionado nos livros, vinha de uma família de comerciantes, o que lhe dava um status um pouco mais elevado na hierarquia social do distrito. No entanto, ela escolheu se casar por amor com o pai de Katniss, um minerador, o que a levou a viver na Costura, a área mais pobre do Distrito 12. Durante esse período, a mãe de Katniss era uma figura acolhedora e carinhosa, conhecida por suas habilidades como curandeira. Ela usava seus conhecimentos sobre ervas e medicina para ajudar os doentes do distrito, e seu trabalho proporcionava à família uma certa estabilidade financeira. Katniss se lembra de momentos em que sua mãe cuidava dela e de Prim com carinho, garantindo que estivessem bem alimentadas e saudáveis. Também é mencionado que o pai de Katniss era uma figura fundamental em sua vida, alguém que lhe transmitiu valores de autossuficiência e a ensinou a caçar, um conhecimento que mais tarde se tornaria essencial para sua sobrevivência. Nesses primeiros anos, a família era unida e, embora vivessem em condições difíceis, o amor e o apoio mútuo eram evidentes. No entanto, a tragédia da morte de seu pai mudaria tudo, destruindo a estabilidade emocional da mãe de Katniss e alterando para sempre a dinâmica familiar. Quando Katniss tinha apenas 11 anos, seu pai perdeu a vida. O acidente aconteceu durante uma explosão subterrânea nas minas de carvão, onde vários outros mineradores também perderam a vida, incluindo o pai de Gale. Esse acidente não apenas lhe tirou a figura paterna, mas também destruiu completamente a estabilidade de sua família. Sua mãe, devastada pela perda, mergulhou em uma profunda depressão, incapaz de sair da cama ou cuidar das filhas. Esse abandono emocional deixou Katniss e Prim em uma situação desesperadora, sem ninguém para orientá-las ou sustentá-las. Diante dessa crise, Katniss foi obrigada a assumir o papel de chefe da família, ainda muito jovem, cuidando de uma irmã mais nova, que dependia completamente dela, e de uma mãe emocionalmente ausente. Ela precisou encontrar uma maneira de alimentar as duas. No início, ela não fazia nada além de procurar restos de comida no lixo, tentando encontrar algo para levar para casa. E foi justamente em uma dessas ocasiões que ela conheceu Peeta. O garoto a viu enquanto ela revirava o lixo da padaria da família Melark. Os dois tinham a mesma idade e, embora Katniss não soubesse, ele também enfrentava uma situação difícil em casa, ainda que de uma forma diferente. Ele a viu procurando comida em meio ao desespero. E foi então que pegou alguns pedaços de pão e os queimou de propósito, em um ato de compaixão. Em vez de dá-los aos porcos, como sua mãe havia ordenado, ele os jogou para Katniss. Sua mãe, furiosa, o castigou por ter desperdiçado comida. Mas Peeta suportou a punição sem reclamar. Katniss interpretou aquele gesto como um ato de bondade e jamais o esqueceu. O pão que recebeu naquela noite salvou sua família da fome e lhe deu forças suficientes para continuar. Depois desse acontecimento, o desespero a levou a ir além dos limites permitidos do Distrito 12, aventurando-se pela floresta em busca de alimento.
Foi lá que conheceu Gale Hawthorne, que vivia uma situação parecida e acabou se tornando seu parceiro de caça e uma das principais figuras de apoio em sua luta diária pela sobrevivência. Além disso, Katniss precisou continuar frequentando a escola do Distrito 12, embora sua mente raramente estivesse focada nos estudos. Para ela, a educação formal não fazia muito sentido, quando a prioridade era encontrar comida e manter sua família viva. Embora fosse uma aluna competente, nunca se destacou academicamente, nem socialmente, mantendo-se reservada e distante dos colegas. A única área em que realmente se destacava era a música, especialmente o canto, um talento herdado de seu pai, mas que deixou de demonstrar em público após a morte dele. Sua vida escolar era solitária, tendo Gale como sua única conexão verdadeira, sem qualquer interação real com Peeta, apesar de estudarem na mesma sala desde a infância. Por meio da caça e da coleta, Katniss aprendeu a se virar sozinha, fortalecendo seu caráter e desenvolvendo habilidades que mais tarde seriam cruciais nos Jogos Vorazes. No entanto, esse processo também deixou cicatrizes emocionais profundas. A ausência de sua mãe durante aqueles anos decisivos plantou em Katniss um ressentimento duradouro. Para ela, não havia desculpa para o fato de sua mãe tê-las abandonado, justamente no momento em que mais precisavam dela, mesmo entendendo que a dor da perda era imensa. Katniss sentia que sua mãe havia falhado justamente na responsabilidade mais importante de sua vida: ser mãe. E essa ferida emocional a levou a se tornar desconfiada e relutante em depender dos outros. Quando Katniss se ofereceu como tributo no lugar de Prim, teve uma última conversa com sua mãe, que refletiu todo o ressentimento e a desconfiança que ainda carregava. Na sala de despedida, escondendo o medo por trás de uma postura fria, ela exigiu que sua mãe não desmoronasse novamente, como havia acontecido quando seu pai morreu. Lembrou que, se algo lhe acontecesse nos jogos, ela deveria permanecer forte por Prim e continuar cuidando dela. Essa cena não apenas evidenciou a distância emocional entre as duas, mas também revelou a verdadeira prioridade de Katniss, sua irmã. Mais do que se preocupar com o próprio destino na arena, ela temia o que poderia acontecer com Prim caso sua mãe voltasse a afundar na depressão. A relação de Katniss com sua mãe teve um impacto significativo em sua personalidade e na forma como enfrentou os jogos. A autossuficiência que desenvolveu desde a infância, ao ser obrigada a cuidar da própria família, a transformou em uma pessoa desconfiada e reservada, características que se mostrariam fundamentais para sua sobrevivência na arena. Desde o início dos jogos, Katniss demonstrou uma forte independência, ao contrário de outros tributos que buscavam alianças rapidamente. Ela evitava depender de quem quer que fosse. Sabia que nos jogos, cada tributo era um potencial inimigo e que confiar nos outros poderia ser um erro fatal. Essa mentalidade a levou a se manter distante dos demais e a contar apenas com suas próprias habilidades, como a caça, a furtividade e seu conhecimento da floresta para sobreviver. Seu instinto de desconfiança, desenvolvido após anos sentindo que não podia contar com sua mãe, ajudou a mantê-la viva, mas também tornou mais difíceis suas interações com outros tributos, incluindo Peeta. A relação entre Katniss e Peeta foi marcada pela distância emocional, apesar de ele já ter demonstrado bondade com ela no passado. Katniss resistia a confiar nele, convencida de que tudo o que fazia dentro dos jogos tinha algum motivo oculto. Mesmo quando Peeta confessou seus sentimentos por ela em público, sua primeira reação foi o ceticismo, questionando se aquilo não passava de uma estratégia. Essa dificuldade em confiar plenamente nos outros a levou a agir com extrema cautela, enxergando qualquer vínculo emocional como uma possível fraqueza dentro da arena. No entanto, havia uma pessoa por quem ela estava disposta a arriscar tudo: sua irmã Prim. A relação com sua mãe fez com que Katniss assumisse o papel de protetora da família, e Prim se tornou o centro de sua vida. Foi por ela que Katniss se ofereceu como tributo voluntária, um ato de amor e sacrifício que definiu seu papel na história. Durante os jogos,
Muitas de suas decisões foram motivadas pela lembrança da irmã. Sua aliança com Rue, por exemplo, não surgiu apenas por conveniência, mas porque a menina a fazia lembrar de Prim e despertava nela um forte instinto protetor. Sua relação com Peeta também evoluiu ao longo do tempo, em parte porque a narrativa romântica, incentivada pelo Capitólio, a lembrava constantemente da necessidade de permanecer forte para garantir a sobrevivência das pessoas que amava. Após os primeiros jogos vorazes, a relação entre Katniss e sua mãe começou a se transformar. Embora o processo não tenha sido imediato nem simples, retornar como vencedora trouxe novos desafios para Katniss, incluindo a pressão do Capitólio e a crescente tensão nos distritos. Embora sua família agora desfrutasse de estabilidade financeira graças à aldeia dos vitoriosos, a dinâmica entre elas continuava tensa. Katniss ainda guardava ressentimento pelo abandono que sofreu na infância e, mesmo que sua mãe tivesse retomado seu papel como curandeira, a relação entre as duas não foi reconstruída da noite para o dia. Com o passar do tempo, porém, sua mãe encontrou um propósito que ia além dos cuidados com a própria família. Durante o conflito que levou à rebelião aberta contra o Capitólio, ela desempenhou um papel fundamental como curandeira no Distrito 13. Sua habilidade para tratar os feridos a transformou em uma peça essencial do sistema médico da Resistência. Essa mudança permitiu que Katniss enxergasse uma faceta diferente de sua mãe. Ela já não era a mulher fragilizada que havia desmoronado após a morte do marido, mas alguém forte, que usava seus conhecimentos para salvar vidas. À medida que a rebelião avançava, Katniss começou a compreender melhor a dor de sua mãe. Embora nunca tenham se tornado completamente próximas, ela passou a respeitá-la por sua dedicação e pela forma como conseguiu reconstruir a própria vida. Apesar de tudo o que aconteceu, sua mãe jamais deixou de cuidar de Prim, e isso, de certa forma, permitiu que Katniss tivesse a liberdade necessária para se tornar o símbolo do tordo. Sem esse apoio, talvez ela não tivesse conseguido cumprir seu papel na rebelião. Tragicamente, a relação entre as duas sofreu um golpe devastador com a morte de Prim durante o bombardeio do Capitólio. Para a mãe de Katniss, essa perda foi algo do qual jamais conseguiu se recuperar completamente. No epílogo da história, é revelado que ela decidiu se mudar para outro distrito para continuar seu trabalho como curandeira, incapaz de permanecer em um lugar que lhe trouxesse lembranças constantes da filha mais nova. Embora isso tenha representado uma separação definitiva entre ela e Katniss, naquele momento, Katniss já havia deixado de culpá-la e, em vez disso, compreendia sua dor. Sua percepção sobre a mãe havia mudado. Ela já não a via como alguém fraco, mas como uma pessoa que, assim como ela, encontrou uma maneira de sobreviver ao sofrimento, ainda que por caminhos diferentes. Deixe nos comentários qual outro personagem você gostaria que analisássemos aqui no canal. E lembre-se, se você gosta dos nossos vídeos, a melhor forma de nos apoiar é deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!